oportunidade de estar aqui nesse congresso. Agradecer ao pastor Benil, a sua esposa, por esse convite. Queria aproveitar a oportunidade, irmãos, para apresentar um livro que o Senhor nos concedeu. História da Assembleia de Deus em Parnamirim. Como iniciou esse trabalho e chegou até os nossos dias. Esse livro nós publicamos agora há pouco, fizemos uma tiragem para destinar à obra do Senhor. Aqui vai ser toda a renda destinada à construção das igrejas. Parte dela vai aqui para o Vale do Lírio, na construção da congregação do Vale Verde. Uma parte dela vai ser destinada à construção da congregação em Riacho do Bom Pasto. É um distrito, um sítio, na realidade, no município de Boa Saúde, aqui no nosso estado. E esperamos com isso dar uma ajuda à obra do Senhor aqui, principalmente no Vale Verde. Esse livro aqui, quem adquirir, é 100% para a obra, que é uma oferta, é dízimo e oferta para a obra do Senhor, irmãos. Certo? Se você ainda não conhece a história da nossa igreja, nós dedicamos aqui um capítulo para explicar, fazer uma linha histórica do que foi o surgimento ou a origem da Assembleia de Deus na história do cristianismo. Então você vai ver, quem não conhece ainda, nós fizemos uma linha histórica, pegamos as principais momentos, os principais fatos da história do cristianismo, onde teve as divisões e onde chegou até os nossos dias com o surgimento da nossa igreja. Tentamos seguir aqui a linha do pentecostalismo desde o dia de Pentecostes até os nossos dias. Então aqui tem uma descrição sumária, bem sucinta, com os principais pontos. Não é possível uma história tão longa a gente abordar em tão curto espaço de tempo. Mas fizemos aqui, tentando seguir a linha do pentecostalismo, no surgimento da Assembleia de Deus, a sua origem na história do cristianismo. E dedicamos também um capítulo à parte com a origem histórica e o desenvolvimento da Assembleia de Deus em Parnamirim. E colocamos também a função social da nossa igreja. Então, esse livro aqui, quem adquirir, repito, está uma dedicatória aqui na ficha catalográfica, obra doada para as missões. Então, aqui é 100% para a obra, irmão. Então, adquira o seu exemplar, ajude a construção aqui da igreja no Vale Verde. O mesmo trabalho faremos lá com o pastor Tenilson, em Riacho do Bom Pasto. Tá certo? Então, fique aqui a apresentação e que Deus possa abençoar a obra aqui. Amém? Aleluia! Então, o pastor Benito, ele já está com os exemplares, a tiragem, e logo após o trabalho vai estar ali disponível para os irmãos, aqueles que quiserem adquirir. Queridos, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, onde deu base para o tema aqui deste congresso, descendo a casa do oleiro. Jeremias capítulo 18. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, mas vamos nos deter especificamente nesses primeiros versículos da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te será dito, ou melhor, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer.
Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que eu estou forjando mal contra vós e projetando um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Queridos, esta mensagem foi pregada pelo profeta Jeremias em um contexto de invasão estrangeira da terra de Judá. Jeremias, ele foi um profeta contemporâneo de Daniel e de Ezequiel. Enquanto Jeremias tinha maior idade do que estes dois últimos, profetizou em Jerusalém, capital do reino do sul, Judá. Daniel e Ezequiel foram levados para a Babilônia, para o cativeiro. Daniel profetizou dentro dos palácios, ou melhor, dentro do palácio da Babilônia, para a corte e aqueles que estavam dentro do palácio. Ezequiel, ele foi instalado ou hospedado às margens do rio Quebar, na Babilônia, e pregou a palavra do Senhor para aqueles exilados que moravam ali. Jeremias, ele não foi para a Babilônia, ele ficou em Jerusalém, e ele viu, lamentavelmente, a destruição da cidade e a destruição do templo. Essa parte do texto especificamente encontra-se em uma parte de lamentação, em que Jeremias, ele mostra o perigo iminente da destruição da cidade e do templo, e o povo não estava dando ouvidos. Se você observar o capítulo 16 e o 17, Deus, ele dá uma ordem a Jeremias para ele não casar nem ter filhos, por conta da perturbação que a cidade iria passar. Jeremias era de família sacerdotal, e ainda muito jovem, ele foi chamado pelo Senhor para pregar a palavra. Deixou de exercer o ofício sacerdotal para pregar a palavra do Senhor no exercício do ofício profético. E no capítulo 1, versículos 4 e 5, que Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele relutou dizendo: Senhor Jeová, eu não sei falar porque eu sou uma criança. E o Senhor disse para Jeremias: não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar irás, e tudo quanto eu te disser falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu queria mostrar para você que Deus, ele não pede nada a ninguém, ele tem poder e manda.
E se Ele mandar pregar a palavra do Senhor, nós temos que obedecer. Se Ele disser que é para pregar, nós temos que falar. Se Ele disser fala, você deve obedecer. Jeremias, ele viveu nessa época de destruição. E o que mais pesava a Jeremias é que ele estava pregando para um povo em que não queria ouvi-lo. Havia alguns profetas na corte que pregavam a restauração do reino, que pregavam o fim do cativeiro em 2 anos. Caso de Hananias. Muitos diziam que a catástrofe, a calamidade iria passar breve, mas Jeremias estava ali com uma pedra no sapato daquela corte, como alguém enviado por Deus para alertar aquele povo, e ele sofreu por conta da palavra. Quando ele recebe esta palavra do Senhor, logo após ele receber a mensagem e dizer que ele não deveria se casar nem ter filho naquele lugar, porque ele ia ser todo destruído, e as grávidas iriam padecer, pessoas iriam morrer, e a calamidade iria ser terrível naquele lugar. Jeremias então recebe mais essa palavra, e observe que era uma voz audível, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Jeremias ouvia a voz do Senhor claramente. Era uma voz externa que ouvia que o Senhor falava. Se nós observarmos e fizermos um transporte, uma aplicação nos dias atuais, pessoas que não temem a palavra do Senhor, às vezes diz que está ouvindo Deus falar, como na realidade Deus não falou. Na palavra do Senhor está escrito no livro da lei, que se o profeta falar e a mensagem se cumprir, ia acontecer, verdadeiramente o Senhor falou por aquele profeta. Mas se a palavra não acontecer, se a palavra cair por terra, não se cumprir, com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Há na atualidade muitos que falam no nome do Senhor, mas esquecem-se da lei de Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E Jeremias estava ali, pregando para o povo de coração duro, obstinado, mas ele ouviu a voz do Senhor. Primeira coisa que o Senhor disse para ele nesta palavra: levanta-te e desce a casa do oleiro. Nós vemos algumas vezes a Bíblia mostrar sinais de que o homem deve fazer a sua parte. Nós escutamos a palavra do Senhor, cremos nela, ouvimos a sua palavra, mas temos também que fazer a nossa parte. Quando Jeremias ouviu, levanta-te, é porque ele tinha que literalmente se levantar e descer. Não era da parte de Deus pegar Jeremias e levar pelo braço, a força, não. Ele tinha temor de Deus. Ele estava com a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, mas ele tinha que fazer a sua parte. Deus tinha chamado ele com voz profética para pregar a sua palavra, a verdade, para um povo obstinado e endurecido. Mas ele tinha que se levantar para ouvir a voz de Deus. Algumas vezes Jesus disse para algumas pessoas no ato de curar, na hora de receber uma mensagem, uma palavra, para se levantar. Em Marcos capítulo 2 está escrito ali que um paralítico foi curado em Cafarnaum. No versículo 11 está a mensagem que Jesus dá para ele: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas no contexto mostra que 4 homens levaram esse paralítico para a presença do Senhor, e Jesus observou a fé dos 4 para curar aquele que precisava de um milagre. Nós às vezes precisamos obedecer a voz do Senhor e nos levantar e fazer alguma coisa por alguém. Se Deus mandou você se levantar e pregar, pregue.
Se Deus mandou você se levantar para cantar, cante. Se Deus levantou você para evangelizar, evangelize. Se Deus falou para você fazer alguma coisa na obra, não fique parado, cristão. Se levante e haja, faça a obra do Senhor. Quantos aqui podem receber esta palavra e podem dar um brado de glória para Ele? Eu acho bonito em João capítulo 3, versículo 14, quando Jesus está instruindo um homem que foi visitá-lo de noite, que era príncipe dos judeus, Nicodemos. Eu não vou citar o texto todo, mas para que você entenda o que a palavra do Senhor manda nós fazermos, que é responsabilidade do homem fazer. Quando Jesus está instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento, e ele fala algumas coisas que estavam previstas na lei, inclusive a morte do Filho de Deus, a morte do Senhor, de Cristo, para salvar a humanidade. Ele mostra que havia propósito de Deus nisso. No verso 8 ele diz: o vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, falando do novo nascimento. E como Moisés, no verso 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu quero lhe observar aqui. Deus tinha mandado serpentes para que picassem os desobedientes e houvesse morte por conta do pecado. O povo tinha desobedecido a Deus no deserto, mas eles clamaram a Deus, e Moisés em oração clamou ao Senhor. Olha a parte do homem. Então o Senhor falou para Moisés fazer uma serpente de metal e levantá-lo. Ali era um sinal do levantamento também do Filho do Homem na cruz do Calvário. Todo homem israelita ou mulher que fosse mordido por uma serpente no deserto, olhava para aquela serpente de metal e recebia a cura. Da mesma forma que o Senhor foi levantado, é para que a humanidade olhe, veja o Filho de Deus, o seu sacrifício, e receba perdão pelos seus pecados. Tem que haver a parte do homem, não é somente Deus. Quando Deus falou para Jeremias: levanta-te e desce, é porque ele queria falar com o homem, mas o homem tinha que fazer a sua parte. Quando Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja, em Atos capítulo 9, versículo 4, 5 e 6, Jesus aparece para ele num resplendor de luz e lhe dirige a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Naquele resplendor de luz, diz o texto que Saulo ele cai por terra e ouve a voz do Senhor lhe bradando. Aí ele diz: quem é, Senhor? Aí Jesus lhe responde: eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas ele estava perseguindo a igreja, porque quem persegue a igreja do Senhor está perseguindo a própria Senhor. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Aí Paulo, já com o coração transformado, lhe responde dizendo: Senhor, o que queres que te faça? Aí Jesus diz: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Jesus poderia ter respondido para Saulo naquele momento, mas ele queria mostrar a Saulo a primeira experiência que ele tinha com ele. Se levantar na cidade, se levantar e entrar na cidade, conduzido por alguém porque ele estava cego, e lá Jesus falar com Ananias para ir restabelecer a visão de Saulo e encher ele do Espírito Santo. Nestes dias, Jesus ainda fala para a sua igreja: nós temos que nos levantar e fazer a nossa parte. Deus fará a parte dele, mas você deve fazer a sua.
Quantos aqui entenderam essa mensagem, essa palavra? Adore, adore! Bendita o nome do Senhor! Esses três verbos: levantar, descer e ouvir. É o que está no texto do versículo 2. Se vocês observarem o contexto, Jeremias, ele escuta a mensagem. E essa mensagem, ele joga a responsabilidade para o povo. A responsabilidade de Deus é levantar homens para pregar, alertar, mostrar a verdade, falar a realidade para o povo. Mas ele não tira a responsabilidade do povo em ouvir ou deixar de ouvir. Farei ouvir as minhas palavras. E observe as palavras do Senhor. A partir do versículo 7, onde Deus ele diz para Jeremias: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Eu quero lhe chamar a atenção para o arrependimento de Deus. Deus, ele não se arrepende como se arrepende o homem. O homem se arrepende, senhoras e senhores, do pecado cometido. O homem se arrepende do mal que ele comete. O homem se arrepende de alguma coisa mal feita que ele praticou. Mas Deus não faz nada de mal. A sua essência é boa. O seu caráter é de bondade, de amor. Se você observar todos os textos da Bíblia que falam do arrependimento de Deus, no contexto, quem se arrepende é o homem. Deus apenas muda a situação em virtude do arrependimento humano. Quando o homem se arrepende do seu pecado, a sentença de morte que vinha para ele, Deus muda a sentença em vida. Se o homem estava na maldição do pecado, Deus agora muda essa maldição do pecado em bênção. Todas as vezes que o homem se arrepende do seu pecado, Deus ele muda a atitude para com o homem, devido à atitude que o homem muda para com Deus. Quem se arrepende é o homem, e Deus muda de atitude por conta do arrependimento dele. Quantos aqui entenderam esta palavra? Mas tem o outro lado também. No momento em que eu falar a uma gente de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Da mesma forma que Deus fala para os desobedientes lá fora, ele fala para os obedientes aqui dentro. Se o homem pratica o mal e se converte dos seus pecados, Deus muda de atitude para com ele. Da mesma forma, se você é salvo em Cristo, mas decide abandonar e praticar o mal, Deus ele vai agir conforme a sua atitude. Quando Jeremias escuta, farei ouvir as minhas palavras. É importante escutarmos a palavra de Deus, escutarmos a voz de Deus, para não cairmos no pecado de desobediência. Diz o texto de Ezequiel capítulo 3 versículo 27, que quando Ezequiel foi chamado por Deus na mesma situação de Jeremias para pregar a sua palavra e recebeu a mensagem do Senhor, Deus mandou ele pregar e disse: quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Da mesma forma o Senhor chamou a muitos na sua época. Jesus, quando estava em seu ministério, em Mateus capítulo 11, João Batista já tinha sido preso, mas
Quem sabe por causa dos seus discípulos, ou mesmo de alguma convicção que ele queria tirar, ele mandou 2 discípulos seus ao Senhor Jesus para ouvi-lo. Diz os versículos 2 em diante, que ele mandou 2 discípulos falar com Jesus, dizendo: Senhor, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Aí Jesus disse: vá e anuncia a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Nós nestes dias atuais recebemos também a incumbência de anunciar a palavra do Senhor para os lá de fora e para os de dentro. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. A nossa responsabilidade é fazer a nossa parte, se levantar, ouvir a palavra, obedecer e anunciar. Se eles escutarem, receberão salvação. Mas se deixarem de ouvir, vai receber o castigo de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. A mesma mensagem que Jesus pregou para João, mostra para ele que o Evangelho tinha que ser anunciado. Esse Evangelho é anunciado nos dias atuais, desde a época do Senhor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós temos que pregar, que pregar a sua palavra. Eu quero saber quantos pregadores tem aqui. Quantos pregadores? Quantos? Todos nós somos pregadores de Boa Nova. Todos nós somos pregadores, pastor. Mas eu não fui chamado para pregar. Você é chamado para pregar, anunciar. Você pode não ser um eloquente pregador, você pode não ser um eloquente ensinador, mas você foi chamado para testemunhar, para pregar. Jesus lhe chamou, não foi para ficar parado, é para você se levantar, é para você andar, pregar, falar. Quer ouça ou quer deixar de ouvir? Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou da mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Deus aqui estava falando para Jeremias o que ele estava fazendo com a casa de Israel. É o versículo 6 em diante. O que ele tinha falado para o profeta, através de uma ilustração. Literalmente era alguém trabalhando em uma roda fazendo um vaso de cerâmica. E nós sabemos que o material que o homem foi feito é barro, ou argila. É uma tradução mais aproximada, é o material da terra, onde tem todos os nutrientes, ou aproximadamente os nutrientes que tem no corpo humano. Que Deus ele fez o homem. E aqui, metaforicamente, ele trata toda a casa de Israel como um vaso. E observe que o vaso se quebrou aonde? Na mão dele. Aleluia! Na mão dele. Aleluia! Por isso, queridos, vou fazer uma aplicação. Todas as vezes que eu vejo alguém passando na moinha de Jeová, toda vez que eu vejo um crente passando por um problema, é Deus quebrando. É Deus quebrando. É Deus quebrando. Eu sei disso porque eu passei também. Você não é o único. Todos nós precisamos passar por experiências com Deus, porque Ele é quem molda, Ele é quem faz. Ele deixa do jeito que Ele quer, não é do seu jeito, é do jeito dele. E o interessante na fabricação do vaso é que ele não pode nem estar muito mole, nem muito duro, para estar sendo moldado. Deus estava falando para a casa de Israel que ele estava fazendo do mesmo jeito que ele queria. Se quebrou, tornou a fazer de novo. Alguns comentários vão dizer que para se fazer de novo é necessário aguar
o barro, ou a argila, ou meter a argila de novo em um material consistente para misturar de novo, para ir de novo para a roda. Era uma roda tipo pedal, onde circulava e eles iam pedalando e moldando. Quebrou, faz de novo, joga, massa, quebra, agoa, para deixar no ponto certo, para fazer o vaso do jeito que o oleiro quer. Você está entendendo a mensagem? Como Deus fez com a casa de Israel, ainda hoje Ele é o mesmo Deus que faz com a igreja. Ele é o mesmo Deus dessa igreja que faz o que Ele quer. Se você está passando por alguma situação, é experiência com Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus, anuncie a palavra de Deus, porque Ele é quem faz, Ele é quem molda, Ele é quem deixa do jeito que Ele quer. Quantos aqui podem receber esta palavra? Adore, 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 adore Ele. Tem vaso que não quer passar na mão do oleiro, mas ele faz do jeito que ele quer, viu, jovem? Ele faz do jeito que ele quer. Tem gente que ele amassa mais, tem gente que ele amassa menos. Tem gente que ele quebra quando está seco demais, faz de novo, amolece, bota de novo a água. É a presença do Espírito para fazer do jeito que ele quer, do jeito que ele quer. É do jeito que ele quer. Paulo disse lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Qual era o tesouro de vaso de barro que Paulo estava fazendo? Era o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Conhecimento de Cristo, que nós temos através da iluminação do Espírito Santo em nossa vida. Nós somos comparados a vaso e temos um precioso tesouro dentro de nós. Esse tesouro vale mais do que nossa própria vida, porque Ele deu a vida por você e por nós. E Paulo diz: nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que excelência do poder? Aí ele diz no verso 8 em diante: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a excelência do poder seja do Senhor e não de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Se você está passando na mão do oleiro, passe adorando, exaltando, bendizendo, glorificando a Ele a glória, a honra, o louvor, a majestade, a adoração, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Adoro. Eu estou sentindo a presença do Senhor neste ambiente. Quando há a presença do Senhor, a fartura da alegria. O Senhor aqui está presente para curar, para sarar, para salvar, para batizar. É sobre amor que adorar, exaltar, glorificar Ele, a Ele. Paulo, no final de sua vida, ele escreve a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ele diz: ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro nem de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, não vou falar do contexto que ele fala destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Nós temos que ser vaso para a honra, preparado para o Senhor usar.
porque o Senhor ainda usa vasos na terra. Estamos na reta final, esperando aquele dia, e oxalá que fosse hoje à noite. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Enquanto Ele não vier, Ele está querendo usar os vasos de honra em sua casa. É o oleiro quem faz o vaso. Não é o vaso que se domina, irmão. Não é o vaso que domina, se domina não. É o oleiro que domina o vaso. Ele faz do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Fique em pé comigo, por favor. O tempo já quiser chegar. Tem louvor ainda aí? Já tem louvor? Tem alguém para Jesus nessa noite? Quer entregar sua vida a Ele? Ele está aqui essa noite. Ele quer te usar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele te fará. Entrega a Ele o teu caminho. Entrega a Ele a tua vida. Porque somente Ele vai te salvar. E pode o que você não pode. Ele é o oleiro, você é o vaso. Senhor nosso Deus e Pai, na tua presença nós entramos em oração para ser grato por tua palavra, meu Senhor. Para ser grato pela oportunidade que temos de te servir. Por essa noite, pedimos a tua bênção na vida do teu povo, da tua igreja. Faz a tua obra, glorifica o teu nome. Diz os vasos de honra de tua casa. Glorifica o teu nome, meu Senhor, nesses dias. Salva, meu Senhor, liberta. Quão difícil, meu Senhor, tem sido os dias, os momentos, as circunstâncias que a tua igreja tem passado. Mas o Senhor tem levantado homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos, para pregar a tua palavra como vasos, meu Senhor. Guarda a tua igreja do mal, livre, meu Deus, e faz a tua obra crescer. Glorifica o teu nome. É o que te pedimos em oração. Em nome de Jesus. É o nome de Jesus.